honrando verdadeiramente a Ele. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo. Levanta a sua voz. Tu és Levanta a sua digno de voz. tudo. Faz o inferno ouvir que você está dando honra ao Senhor Pois Jesus. tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo. Senhor, é a sua noiva. Digno de tudo. É a sua noiva, Senhor, cantando em coral junto com os anjos do Pois céu. tudo vem É a sua de noiva lhe ti. dando honra, lhe dando glória. É a sua noiva reconhecendo que o Senhor é o único digno de honra, de glória, de louvor. Não há outro, não há outro, não há outro. Tu és digno de tudo. Não há outro digno, não há outro digno, não há outro digno como o Senhor. Somente o Senhor. Recebe, Senhor. Recebe a nossa adoração. Recebe a nossa adoração. Recebe a nossa adoração. Exalta o nome dele. Te Nada acontece no universo sem a sua autoridade, sem a sua permissão. O Senhor é o Todo-Poderoso, é o El Shaddai. O Senhor é o nosso Deus.
o Senhor das nossas vidas, e por isso nós te louvamos e te adoramos, em nome de Jesus. Recebe a nossa adoração, Pai, recebe o nosso coração, cuida dele agora, cativo na sala do trono, para a sua honra e para a sua glória. Amém. Glória a Deus. Aproveita que você está em pé, abre a palavra do Senhor, do verbo que se fez carne, em Mateus 7. Mateus 7, verso 24. Aleluia. Esse mês nós estamos trabalhando, qual o tema? Fundamento. É mês de fundamentar nossa fé, amém? Fundamentar nossa crença, fundamentar nossa fé, fundamentar nosso conhecimento de Jesus, fundamentar quem nós somos nele. Mateus 7, 24, a palavra diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Glória a Deus. Volta lá em Provérbios 14. Provérbios 14, verso 1. Provérbios 14, verso 1. Aleluia. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba, ou a derruba, ou a implode, ou a destrói. Amém? Podemos nos assentar. Quando fala em edificar, é construir, não é? Quando a gente fala em edificação, a gente está falando em construção. Olha só, Deus fala tanto com o homem quanto com a mulher aqui. Ele trata tanto ao homem, quanto ele trata a mulher aqui. Ele trata o homem dizendo que, olha, você precisa, enquanto sacerdote do seu lar, construir o seu lar sobre um alicerce forte, sobre a rocha, e nós sabemos que a rocha é Jesus. Então ela está falando com nós, varões, você precisa edificar a sua casa na verdade, você precisa edificar a sua casa no caminho, você precisa colocar na sua casa sobre a vida, verdade, caminho, vida, é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E quando a palavra diz que nós precisamos ensinar os nossos filhos no caminho, ela está dizendo que nós precisamos ensinar os nossos filhos em Jesus. Isso é edificar a casa sobre a rocha. Mas a manutenção dela é dada a quem? A mulher.
ela vai ter a comissão, ou seja, ela vai ter a missão juntamente com o homem de edificar a casa. Muitas vezes ela vai ser o esteio principal de fé. A gente sabe que normalmente a mulher ela vem mais do que o homem, e depois que ela firma, por misericórdia, Deus traz o homem, que muitas vezes é mais duro de coração, é mais difícil de vir, é mais difícil de ser alcançado, tem a cabeça muito mais no natural, tem a cabeça muito mais dentro da sua área profissional, tudo isso, e esquece. E a mulher é muito mais fácil de entrar no mundo espiritual. Só que tem uma coisa, a mulher entra mais fácil, mas quando o homem entra, ele entra com mais intensidade. Porque a formação do homem, a formação natural do homem, é para buscar excelência. Porque se ele não buscar excelência, ele é demitido no trabalho. Se ele não buscar excelência, ele não é convidado para um salário melhor. Então ele tem essa busca, entre aspas, uma busca de disputa. Vamos lá? Por isso que o homem é muito ligado em esporte. Então quando o homem vem, muitas vezes ele vem com força. E uma vez eu ouvi um pastor falar uma coisa que foi interessante. Muitas vezes a irmãzinha vem para a igreja, ora, porque quer ver o maridinho sentado do lado dela. Aí o marido vem, senta do lado dela, ouve a palavra, se toca, começa a ter efervescência, começa a ter força, começa a se projetar na igreja e ela segura. Porque ela quer ele sentado do ladinho dela, ela quer fazer uma figura social na igreja com ele. Ela não está na igreja para... Ela está na igreja porque ela quer ser salva, mas ela já tem muito trabalho em casa, ela não quer ter trabalho aqui. Então ela segura o marido. Porque se o marido começar a ter trabalho, ela vai ter que ter. Ela vai ter que acompanhar. Já vi muito isso. Mas hoje é dia de fundamentar. Hoje é dia de fundamentar. Olha aqui, em educação, muitas vezes quando a gente vai pegar um aluno para ensinar, a primeira coisa que a gente faz é desequilibrar ele. O que é? É ir lá e minar o conhecimento que ele tem. Primeiro, porque muitas vezes ele vem e ele se acha, então eu não preciso aprender mais. Aí você mostra que o que ele conhece ainda é muito básico e que ele tem que avançar mais. E aí ele desequilibra. E aí é a hora que você pega e ensina. Será que isso o professor aprendeu assim à toa? Essa é uma técnica antiga. Platão usava, chama maiêutica. Você vai lá, desequilibra o conhecimento, e aí você vem construindo o novo. Mas será que isso é simplesmente algo platônico? Abre em Gênesis capítulo 12. E vamos trabalhar a fundamentação disso. Gênesis, capítulo 12. Verso 1 e verso 2. Aleluia. Amém? Ora, disse o Senhor a Abraão. Quem disse a Abraão? Ah, tá bom. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o nome, se tu uma
bênção. Mas olha só, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, da tua zona de conforto. E vai para uma terra onde eu ainda não te digo qual é, mas eu um dia vou te mostrar. Você quer desequilíbrio maior do que esse para quem é natural? Para quem tem um olho só no natural, para quem tem um olho na segurança, não, meu emprego, se eu abandonar mês que vem, eu não sei se eu pago minhas contas. Não, minha família, toca em tudo, não toca na minha família. A minha família é o que existe de mais importante, não toca nela. Meu pai, sai da casa do meu pai. Na casa do meu pai eu não pago aluguel, na casa do meu pai eu não pago comida, na casa do meu pai eu não pago conta, na casa do meu pai eu não pago despesa. Eu estou lá numa boa, e você quer me jogar para começar a pagar conta, despesa, aluguel, todo mês, telefone, água, luz, imposto, IPTU? Não, não me tira daqui não. Mas o que Abraão fez? Abraão saiu. Abraão saiu. E o que é o fim da história de Abraão? Deus, vou repetir, gente, vocês vão ver eu repetir até o dia que Jesus voltar nas nuvens ou que ele me levar antes. É isso que ele tem falado no meu coração e eu vou repetir. Ah, mas você repete muito, será que você aprendeu? Eu vou repetir até você aprender. Deus tem um propósito. Ele não tem um propósito para cada um de nós. A gente vai pregar para as pessoas, ela fala, Deus tem um propósito na tua vida. Não, Ele tem um propósito. Ele só vai ter propósito na tua vida se você entrar no propósito dele. Ele só vai fazer alguma coisa na sua vida se você estiver no propósito dele. Enquanto Israel estava no propósito dele, Deus abençoava Israel. Israel saía do propósito dele, Deus não abençoava. E outro, os povos que não entraram no propósito de Deus não são nem citados. Quem não está no propósito de Deus, está fora. Tem o caminho para o céu, é o propósito de Deus, o resto é tudo caminho para o inferno. A gente precisa falar disso, porque a gente tem visto muita gente ir para o inferno sem a gente ter coragem de falar. E eu tenho um temor muito grande naquilo que Oséias fala, quando Oséias fala que o meu povo perece pela falta de conhecimento, e que muito púlpito fica só aí para jogar a culpa só em cima da igreja. Ah, você não quer conhecer Deus, você vai para o inferno, você vai perecer. Ele continua o versículo falando, por sua causa, sacerdote, que esqueceu aquilo que eu te ensinei. Então não é por minha causa não. Não é por minha causa não, porque eu te ensino. Eu te falo que tem um inferno, e se você não estiver no propósito de Deus, você vai para o inferno. Agora, se você vem para o propósito dele, como aquilo é propósito dele, ele vai te dar todos os recursos para você poder viver o propósito dele. Porque sem recurso, o propósito dele não acontece. Se você está no propósito dele, ele te traz o recurso para dizimar. Por quê? Porque o dízimo vai ajudar o quê? O propósito dele. Então, como ele precisa, e o propósito dele precisa dessa renda, ele precisa que você tenha, para poder colocar no propósito dele. Então ele vai entrar, mas você tem que estar no propósito. Se não tiver no propósito, vai ficar só assim. Mãozinha estendida.
Agora, quando você está no propósito, você entrega com as duas. Porque você sabe quem cuida de você. Agora, Deus precisava, para cumprir o seu propósito, de um povo. E Ele precisava formar um povo a partir de alguém. Ele começou com Adão, não deu certo. Aí Ele recomeça com Noé. E aí começa a dar certo. Porque embora um dos filhos de Noé, Cã, saia, mas ele tem 2 que vão dar continuidade. E um mais ainda, que é Sem. E a partir de Sem, vem a geração de Abraão. Só que o pai de Abraão, Terá, era idólatra. O povo aonde Abraão vivia era idólatra. E Deus não podia deixar Abraão no meio de um povo idólatra. Se eu quero formar um povo que simplesmente honre a mim e que entenda que eu sou Deus único, eu não posso deixar esse povo ser formado a partir de um grupo, de um povo idólatra, que tenha outros deuses e que coloque outros deuses no mesmo nível. Não precisa nem colocar mais alto, colocar no mesmo nível. Eu preciso que esse povo entenda que eu sou o único. Então ele pega Abraão e tira dali. Ele tira Abraão da sua zona de conforto. Estava muito confortável para Abraão. Ele seria herdeiro da fortuna do pai. E ele sai dali. Ele não sai pobre. Abraão sai rico dali. Um pai bilhardário, ele sai com uma parte de herança dele e vai embora. A gente vê a palavra, a gente vê que Abraão não sai com uma mão na frente. Ele não sai sem nada. Só que, na mentalidade que hoje a gente vê do povo judeu, que é muito diferente da mentalidade do latino, a mentalidade do povo latino é assim: meu avô ficou bilionário, o meu pai conseguiu se manter rico, e eu volto a ser trabalhador, empregado. Porque vai delapidando. Na mentalidade do povo judeu é o contrário. Eu tenho que honrar aquilo que o meu pai fez e construiu, então eu vou construir dali para cima. E aí o filho vai construir dali para cima. E a gente vê hoje que depois da Segunda Guerra Mundial, quando Israel, o povo estava humilhado, e ele volta, ele se torna talvez dos maiores empresários do mundo. Porque um construiu sobre o alicerce que o outro deixou, e o outro construiu mais, e o outro construiu mais, e o outro construiu mais. Isso é ter fundamento de vida, entendimento daquilo que Deus tem para ele. E é isso que nós precisamos ter entendimento. Se eu já venho de um lar cristão, eu tenho que ter mais fé do que o meu anterior. Eu tenho que entender o legado anterior e prosseguir dali para frente. E ensinar aos meus filhos mais do que os meus pais me ensinaram. Por quê? Porque nós estamos nos aproximando do fim. Daqui a pouco, quem vai perder a zona de conforto somos nós. Não está muito difícil no mundo que nós vemos fecharem as portas das igrejas. Estão minando a nossa fé para tudo que é lado. É droga, é aborto, é liberação da homossexualidade, entendimento como se tudo isso fosse muito normal. Normal vem de norma, e a norma para mim foi estabelecida pelo meu Deus aqui.
Deus, quando fez homem e mulher. Homem e mulher os criou. Ele não falou uma vez, ele cria o homem, cria a mulher, e depois fala assim: olha, homem e mulher os criou. Se em vez de Adão e Eva, Deus tivesse feito Adão e Ivo, não teria ninguém. Deus fala em Levítico que é abominação. Abominação aos olhos de Deus. E Deus vai nos tirar também da nossa zona de conforto. Romanos 4:11 vai mostrar que Abraão é o pai da fé. Gente, um homem, pela primeira vez na sua vida, e sem nenhuma história anterior conhecida, escuta uma voz que vem do aquém do além, que fala assim: ô Abraão, eu sou teu Deus, viu? Ó, sai daí da tua casa, da tua família, da tua parentela, sai aí da tua terra e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar onde é. Esse homem acredita que é Deus. Ele reconhece, porque a palavra diz que as minhas ovelhas reconhecem a minha. O dia que Deus fala com você, você sabe que é Ele. Você consegue distinguir se é a tua carne ou se é Deus. É nítido. O teu coração testifica para você, porque o Espírito Santo está no teu coração. Quando Maria grávida chega junto de Isabel grávida, João Batista pula no ventre dela, porque ele testifica que o Criador está ali. Quem testificou para ele? O Espírito Santo. Porque a palavra diz que Isabel fica cheia do Espírito. Se o bebê está no seu ventre, o bebê também fica cheio de Espírito. E ele pula no ventre de Isabel, simplesmente por Jesus se aproximar. Jesus nem esticou a mão e falou assim: e aí, mano, tudo bem? Só se aproximou. E ele saltou dentro do ventre de Maria, de Isabel. Nós conhecemos a voz, nós sabemos quando é Ele que fala conosco, nós sabemos quando é a nossa carne. O problema é que muitas vezes a gente cede à carne, porque é mais prazeroso. Os frutos da carne, as obras, né? Não o fruto é do Espírito, mas as obras da carne são prazerosas. Ou vai dizer que não? Por que o pecado dá prazer? Porque ele satisfaz a carne. E quando ele satisfaz a carne fica alegre, fica feliz. Endorfina, o hormônio da alegria. A gente vive querendo satisfazer a carne, mas Abraão não quis satisfazer a carne. Abraão ouviu aquela voz, identificou como seu Deus e falou: tchau, eu vou seguir, eu vou atrás. Depois Deus ainda testa mais a fé dele, fala assim: olha, aquele único filho que eu te dei, aquele lá você vai dar para mim, você vai levar e você vai sacrificar no altar para mim. A palavra diz que Adão tentou dialogar com Deus para tentar mudar a ideia? Não. A palavra diz que Abraão agiu imediatamente, porque ele sabia, e a fé dele era tanta, que quando eles estão subindo, ele fala para os seus servos: olha, espera que daqui a pouco eu e o rapaz voltamos.
E o ensinar no caminho é tão profundo desde Abraão, que primeiro ele fala para os seus servos, eu e o rapaz. Existem estudos que dizem que Isaac tinha entre 14 e 21 anos. E quando ele nasceu, Abraão já tinha 100. Então era um velhinho de mais de 100 anos com um garoto de 14 a 21 anos. Eu vou te amarrar, vou te colocar ali no altar e vou te apunhalar. Ah, que isso, pai, tá gagá? Você tá variando, pai. Você vai me pôr ali, vai me matar, eu na flor da idade, podendo herdar tudo isso que você construiu. Ter uma vida que, olha, ninguém na terra tem até hoje. Não. Isaac se deita naquele altar. Ou você acha que o pai dele, com mais de 100 anos, ia ter força para pegar o bebezão de 14, 15 anos no colo e colocar em cima do altar? Amarrar a mãozinha dele, levantar um punhal para sacrificar, e ele ia ficar quietinho ali? Não. Por que Isaac se deita? Porque ele tinha a mesma fé que o pai. Quando ele ouve o pai falar para os amigos, olha, para os servos, eu volto com o rapaz, e encheu o coração dele e falou, eu vou voltar com meu pai. Aconteça o que acontecer, eu vou voltar com meu pai. Ensina a criança no caminho, e quando ela for mais velha, ela não vai se desviar. Abraão ensinou. É essa a fé que você está ensinando para o seu filho? Ele olha para você e fala, é a fé do meu pai que eu quero seguir? É esse conhecimento, é esse amor, é esse respeito, é esse entendimento de Deus que eu tenho, que eu ensino para os meus filhos? Porque aí foi Deus tirando Isaac da zona de conforto. E como Isaac se ofereceu, gente, o que Jesus falou? Ninguém tira a minha vida, O que Isaac estava fazendo ali era a mesma coisa. Ele estava falando assim, olha, ninguém tira a minha vida, eu a dou, eu a entrego. Isaac saiu da sua zona de conforto, ele se deitou no altar do holocausto. Ele se ofereceu a Deus. Deus, é isso que o Senhor pediu para o meu pai? Pediu para ele e pediu para mim. Se o meu pai tem fé suficiente para me entregar, eu tenho fé suficiente para deitar aqui. Será que é essa fé que a gente está ensinando para o filho da gente? Será que é nesse caminho que a gente está ensinando para o filho da gente? Anda para frente um pouquinho, vai em Êxodo 2. A gente está falando de desequilíbrio, vamos desequilibrar mais uma vez. Êxodo 2. Vai contar a história de Moisés. Amém? Foi-se um homem da casa de Levi, casou-se com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu luz a um filho.
vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: esse menino é dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma hebreia que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva esse menino, cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela trouxe a filha do Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Agora olha que interessante, olha aqui no capítulo 1, no verso 15, um pouquinho antes. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifra e a outra Puá, dizendo: quando servires de parteiras hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Ou seja, o faraó mandou matar os meninos que nascessem, certo? Por quê? Porque os hebreus estavam crescendo no meio, e eles iam se tornar um povo mais forte, e se eles se revoltassem, o Egito perderia. E aí nasce Moisés, aonde? Na sua casa, junto do quê? Da mamãe, mamando no peitinho da mamãe, dormindo na caminha que a mamãe preparou, tendo todo o aconchego da sua casa, da sua família. Só que aí, com essa ordem de Deus, o que acontece? Moisés perde a sua zona de conforto, e ele é colocado num cestinho de junco, no carriçal. Ou seja, ele não foi colocado boiando no rio, ele foi colocado ali perto de caniços que nasciam de dentro do rio. E aí, o que vai acontecer? A irmã dele vai ficar de longe olhando. A filha de Faraó vem se banhar. Gente, Faraó representa o que na Bíblia? Satanás. O Egito representa o que na Bíblia? O inferno. E o diabo estava procurando para matar Moisés. E Deus é tão maravilhoso que ele fez o quê? Ele escondeu Moisés dentro da casa de quem o perseguia. Ele vai procurar dentro da casa dele? Não. Ele vai procurar dentre os hebreus. Mas ele vai achar? Porque ele estava escondido aonde? Na casa de Faraó. Agora, por que Deus colocou Moisés dentro da casa de Faraó? Porque estava chegando o fim da profecia de 400 anos cativo. E Deus precisava de um libertador. Olha o propósito. Deus precisava de um libertador. Mas ele não precisava de um libertador com espírito de escravo. Ele não precisava de um libertador com alma de escravo, com senso de servidão de escravo. Ele precisava de um libertador que soubesse liderar,
que pensasse como um líder, que pensasse como um príncipe, e ele criou Moisés, o libertador, como um príncipe. Só que quando Moisés se torna um príncipe, ele se torna arrogante. Ele sai, vê um egípcio maltratando um hebreu, ele se compadece do hebreu, vai lá e mata o egípcio. E esconde o egípcio, enterra o egípcio onde? Na areia. A casa construída na areia, o vento bate e vai embora. A areia, o vento bate e leva ela. Região de dunas, Nordeste, Ceará, Rio Grande do Norte, região dos lagos no Rio de Janeiro, Cabo Frio, as dunas. Quem conhece essas regiões sabe que as dunas não ficam no mesmo lugar. O vento bate, leva e vai movendo aquela areia para um lado e para o outro lado. E é muito rápido. De um dia para o outro, uma duna muda de lugar. Certa vez a trabalho estive no Ceará, e o gerente do hotel, onde a gente estava realizando o trabalho, e nós acabamos tendo que ficar um fim de semana lá, foi tão duro, tão difícil. Ficar ali o fim de semana, num hotel no Ceará, comendo camarão, água de coco, foi duro, irmão. Muito, não é fácil. Essa vida de trabalhador é muito dura. E aí ele nos presenteou com um bugre para a gente poder, no fim de semana, ir andar nas dunas. E fui eu e um amigo para as dunas. Esse amigo já tinha pilotado nas dunas. E tem que saber, não é qualquer um que se mete dentro das dunas e pilota. E tinha que saber. E aí a gente combinou, eu falei assim, eu também queria dirigir o bugre, né? Eu falei assim, vamos fazer uma coisa. Na praia eu dirijo. Porque é plana, não vai ter perigo, não tem nada. E a hora que chegar nas dunas, para entrar nas dunas, a gente troca, você dirige e eu sento do lado, tá bom? Tá bom. E eu fui brincando com ele. Sabe, a água do mar vem, aí faz aquela coisinha assim, de 2 dedinhos de água na beira da praia, assim. Aí eu punha o bugre ali, e quando o bugre estava andando assim, que eu dava uma aceleradinha, eu virava a roda do bugre. Então, fazia uma vela de água e caía onde? Em cima do meu amigo. E eu fui molhando ele o tempo todo ali, dando banho nele. Só que eu não percebi uma coisa, eu estava molhando o motor do carro. A água batia nele, respingava em mim, mas ia lá e lavava o motor. Beleza, não aconteceu nada até aí. Ele pegou o carro e foi para as dunas. O carro morreu no meio das dunas e não pegava mais. Porque aquela água deve ter dado uma zica naquele motor. Voltamos para o hotel, de carona. Carona na bolé de caminhão. Voltamos para o hotel. Quando chegamos lá e contamos, o dono dos bugres falou, cara, nós temos que voltar lá agora, porque amanhã a gente não acha mais ele, porque as dunas já cobriram ele. Amanhã. Tem que ir lá agora. E eles foram para lá. Aí só cabia um no carro. Quem foi? O meu amigo. Eu fiquei no hotel. Fui em Fortaleza. Muda, né? Então, Moisés estava ali. E a irmã estava vigiando. Para quê? Para ele não ser coberto, não ser escondido. Moisés foi levado pela filha do faraó. Para onde? Para dentro do palácio. E Deus agora ia ter um príncipe. Um verdadeiro líder. Mas esse líder estava metido, arrogante, achando que podia tudo. É um príncipe, ele foi feito para isso. O príncipe foi feito para isso, para se ensoberbecer. E aí Deus quebra Moisés e leva Moisés para onde? Para Midian.
40 anos no deserto. Deus tira Moisés da onde? Da zona de conforto, pela segunda vez. Primeira zona de conforto, o lar da mãe. Segunda zona de conforto, o palácio real. E Deus tira Moisés da zona de conforto. E quando Deus tira Moisés da zona de conforto, Moisés vai ter um verdadeiro encontro com Deus. Lá na sarça. E aí Deus vai falar para Moisés: o meu povo precisa de um libertador. E Moisés titubeia, mas Deus fala: vai que eu te capacito. Agora, me diz uma coisa, Deus capacitou Moisés antes? Por que Moisés estava em Midian? Foi para ser treinado por Deus? Então Moisés estava ali em Midian, Deus treinando e ele fazendo polichinelo, correndo na areia, fortalecendo os músculos, treinando com bambu que nem espada para poder lutar. O que Moisés estava fazendo no deserto? Estava sendo quebrado. O príncipe estava cuidando de ovelha. O príncipe estava dando comida para a ovelha. O príncipe estava ensinando o caminho para a ovelha. Era isso que ele ia precisar fazer depois. Deus pegou o príncipe e levou para treinar no laboratório com ovelhas o que ele ia precisar fazer depois com o seu povo. Quando está no propósito, Deus capacita no propósito, porque é o que a palavra dele diz: ensina a criança no caminho. Não é ensina a criança para o caminho, é ensina a criança no caminho. E para ensinar a criança no caminho, eu tenho que estar no caminho junto com a criança. Eu tenho que estar vivendo o propósito para que meu filho viva o propósito. Eu não posso apontar para o meu filho: vai lá, que lá é o propósito. E você, pai? Não, eu vou ficar aqui na margem. O que fica na margem é marginal. Não é? A palavra marginal não vem de quem fica na margem? Quem é o marginal? É o que está à margem da lei. Eu tenho que estar no caminho, no rio que sai. E eu tenho que entrar tanto nesse rio, que não é água nos artelhos, não é água no joelho, não é água no lombo, não, é água profunda, para o rio me levar, para o rio me mostrar qual é o caminho que eu tenho que estar. É ali que eu tenho que estar. E é ali que eu vou pegar o meu filho pela mão e levar para a água profunda. Meus amados, olha para o mundo como está. Olha para Israel. Por mais que digam que não, Israel não é mais o propósito de Deus, Israel não é. Israel é sim. Porque senão Deus tinha tirado da Bíblia aqueles trechos que falavam que Israel era. Se Deus falou que Israel era, e Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, Israel continua sendo. Eu tenho que olhar para Israel e ver o que está acontecendo. Quando a faixa de Gaza começou a bombardear, eu falei lá em casa, é a faixa de Gaza, está no sul. A gente tem que estar de olho aberto quando vier do norte, porque o Vale do Megido, que é onde vai se travar a guerra do Armagedão, é no norte. Só que foi só eu falar isso, no dia seguinte o Hezbollah já mandou. Aliás, não foi o Hezbollah, foi a autoridade palestina, já mandou bomba no norte. Eu falei: já era, está acontecendo.
Meus amados, se vocês ouvirem os analistas, eles estão colocando o seguinte, porque esses grupos terroristas, por mais que o Irã se negue, é o Irã que financia. É a teocracia mais forte que tem ali, é do Irã. O Irã financia esses grupos. Se o Irã entrar nessa guerra, sabe quem entra junto? A Rússia. Porque a Rússia é financiadora, o suporte militar do Irã. Já? Ah, tá. Geograficamente, 3.000 quilômetros da fronteira. Exatamente. Aliás, a Rússia já está em temporada. A gente não fala isso no futebol? Não falaram aí, o Neymar não jogou tanto porque ele está em início de temporada, ainda não está quente. Cara, a Rússia está quente, ela está numa guerra contra a Ucrânia. Treinamento, zona de treinamento ali. Pertinho, pastor Rodrigo está alertando aqui, real. 3.000 quilômetros. Cara, 3.000 quilômetros de diferença é você ir e voltar de Brasília. É pertinho. É pertinho. Se você pegar na nossa região norte e nordeste e atravessar ali na linha do Equador, o Equador tem mais, ele corta o Brasil em mais de 3.000 quilômetros. Está perto. Se a Rússia entra, sabe quem entra do outro lado? Defendendo Israel? Estados Unidos, que já colocou o maior porta-aviões do mundo lá na beira. Ele já colocou a sua marinha de guerra ali na beira, falando assim, não vem para cá não. Aí querem dizer que Israel não é o termômetro do mundo. Se não é, me diz quem é. Se não é Israel o termômetro do mundo, o relógio do mundo, se não está em Israel, está onde? Gente, Jesus está batendo as portas. O anticristo, a gente não marca a data, porque Jesus falou que nem ele sabia. Mas o anticristo, eu tenho uma convicção muito grande em mim, o anticristo já vive. Tem muita gente falando aí que é o Macron, né? Tem muita gente que aponta o Macron como anticristo. Que Macron que nada. O Macron é nada perto do que o anticristo veio. Já existem alguns estudos aí que apontam para um cidadão que é um cara graúdo dentro de mercado financeiro. Graúdo. E que ele está sendo preparado, e esse cara está grande em bolsa de valores, mercado financeiro, no meio do dinheiro. Diz que é esse cara que vai trazer paz, porque o discurso dele é um discurso de paz. Gente, o que vem a ser Bitcoin, o que vem a ser essas moedas virtuais, se não é uma tentativa de unificação da moeda? Os fenômenos naturais, eles estão acontecendo com mais frequência. Sempre houveram terremotos? Sempre houveram terremotos. Sempre houveram vulcões em atividade? Sempre houveram vulcões em atividade. Mas depois que Jesus falou em Mateus 24, 25, do princípio das dores, do que estaria acontecendo, nós estamos vivendo um momento em que tudo isso está acontecendo com muito mais velocidade e com muito mais repetição. Guerras, rumores de guerras. Gente, eu estava lendo outro dia, nós estamos aí, aqui não divulga, mas nós estamos aí com 5 guerras acontecendo simultaneamente no mundo, hoje. O pessoal fala em guerras menores e guerras maiores pelo tamanho da proporção de gente que morre. Mas nós temos 5 guerras desenvolvendo no mundo hoje. 2 fortes, 2 muito fortes. A guerra da Ucrânia e a de Israel chamam a atenção porque elas têm ligação.
Nós estamos à beira de uma terceira. Porque se entrar a Rússia, vem a China junto. E aí a gente vai entender Gog e Magog. Magog é a Rússia. Gog é o líder da Rússia. E a gente sabe que a gente tem um louco no trono da Rússia. Um ex-KGB. Que quando assume fala que ainda iria ver a Mama Rússia de volta. A Mama Rússia que ele fala é a União Soviética. É todo aquele território ali dominado. E ele vai dominar primeiro a Ucrânia, lugar onde fabricava arma atômica. Chernobyl é na Ucrânia. E a gente fala que não é para olhar para o mundo espiritual. O mundo espiritual está berrando. As coisas acontecem no mundo natural porque o mundo espiritual está em movimento. O outro que estava em zona de conforto, não vou nem abrir texto, Paulo não estava em zona de conforto? Paulo não estava no apedrejamento de Estevão? Paulo não era um dos grandes da sinagoga? Se ele não fosse um dos grandes, a sinagoga não daria para ele o direito dele sair matando. .007 com direito de matar. Se ele não fosse grande, não dariam o direito dele sair matando em nome da sinagoga. Paulo era grande. Paulo estava lá, vendo Estevão morrer. Paulo pega uma carta e vai para Damasco para matar judeu, para matar cristão. E no caminho, ele tem um encontro com Jesus. E Jesus faz o quê? Desestabiliza Paulo. E Paulo é chamado para pregar para os gentios e para o povo de Israel. Quando Deus chama Ananias para ir lá, fala assim, mas ele é importante para mim. Ele vai pregar para os gentios e para os filhos de Israel. Então Paulo tinha passaporte para os dois lados. Jesus tira Paulo da zona de conforto. E Paulo se tornou um dos maiores cristãos da história. O homem que mais livros escreveu na Bíblia. Nem Moisés, que escreveu 5. Nem Salomão, que escreveu 4. Paulo foi o homem que mais livros nos deixou na Bíblia. Deus tirou ele da zona de conforto e colocou ele no propósito. Se você está sentindo que você está fora da sua zona de conforto, glorifica a Deus. Porque quem te coloca na zona de conforto é Ele. Quem te coloca na zona de conforto é Ele. Me dá o teu fardo, leva o meu, que é leve e que é suave. Fique em pé. Deus falou que levaria Abraão para uma zona, para uma terra que ele ainda lhe diria. Deus leva Moisés com o povo para o deserto, dizendo que ia levar para a terra prometida.
Mas vem cá, eles não sabiam onde era a terra prometida, porque ele não tinha ainda desvendado para Abraão onde era. Abraão foi por... não sabia ainda. Sabia que era ali naquela região de Canaã, mas ele não sabia onde era. E Moisés segue que nem Abraão. Vou para a terra prometida, onde é? Não sei, eu vou. E quando Deus chama Paulo para pregar para os gentios, Deus não fala, vai para cá, vai para lá, vai para lá, eu vou te falar. E no caminho, ele foi falando com Paulo, agora você vai lá. E aí Paulo vai. Aí Paulo quer ir para um lugar e Deus fala, não, não é lá que você vai para lá. E aí Paulo vai. E aí Paulo vai. E aí Paulo vai. Da mesma forma que Abraão foi treinado por Deus no caminho, da mesma forma que Moisés foi treinado por Deus no caminho, nenhum deles estava pronto. Da mesma forma que Paulo foi treinado por Deus no caminho, você vai ser treinado por Deus no caminho. Mas enquanto você não estiver no caminho, Deus não perde tempo contigo. Deus não perdeu tempo com mais ninguém que não estivesse no caminho. Deus só perde tempo, ou na realidade ele não perde, ele ganha tempo. Deus só ganha tempo, e Deus só entrega o tempo dele para quem está no propósito dele. Se você está fora do propósito dele, meu irmão, você vai ficar pedindo bênção o resto da tua vida e não vai ter. Vem para o caminho, vem para o propósito. Você quer ser abençoado por Deus? Eu quero. Eu quero. E agora que eu estou no caminho, ninguém me tira dele. Nada me tira dele. Porque o mundo natural não me ganha. Eu vivo no mundo natural, vivo. Eu preciso comer, eu preciso morar, mas o mundo natural não me ganha. Se eu tiver que abrir mão do mundo natural pelo mundo espiritual, 2 palitos. Já estou descendo a serra. Quantos querem entrar no propósito, entender o propósito? Você quer entender o propósito de Deus? É simples. Edificar o reino. O propósito de Deus é esse, edificar o reino. Se você colocar a tua vida para edificar o reino, você não precisa estar aqui. No teu trabalho você edifica o reino. Na tua escola você edifica o reino. Na tua faculdade você edifica o reino. No teu convívio com os teus amigos você edifica o reino. No teu dia a dia você edifica o reino. Se tudo que você fizer for para a glória de Deus, você está edificando o reino. Não é mais tempo de sermos agentes secretos de Deus, aquele que ninguém sabe que é cristão. Eu não tenho que estar simplesmente vestindo a camisa do reino de Deus, eu tenho que tatuar no meu coração o reino de Deus. Eu tenho que mostrar para todo mundo que eu estou aqui para edificar o reino de Deus. Sabe por quê? Porque quando você põe em primeiro lugar o reino de Deus, todas, repete comigo, todas, legal, ensaiou bem, com convicção agora, todas as coisas lhe serão acrescentadas. Senhor Deus, nós estamos aqui como igreja, Pai. Senhor, como a Selma orou hoje, como o exército do Senhor. Senhor, oramos pela paz em Israel, porque faz parte do seu propósito. Nós sabemos que a guerra vai continuar. Nós sabemos que ainda vai haver uma guerra muito mais forte, muito mais pesada.
nós sabemos. Nós só pedimos para o Senhor enfraquecer os inimigos de Israel, da mesma forma que nós pedimos para o Senhor enfraquecer os nossos inimigos. Enfraquece, Senhor, enfraquece nossos inimigos, fortaleça o nosso coração e a nossa convicção para permanecermos no Senhor. Senhor, abençoa as nossas vidas, cuida de nós, nos fortalece, Deus, para que a gente possa lutar essa luta, oh Deus, somar na luta pela edificação do reino. Nos fortaleça, Pai, nos coloca no caminho, não permita que a gente desvie para a direita, que a gente desvie para a esquerda, mas